E Então, vou procurar continuar Bolsonaro? trabalhando para isso, Gustavo. E procurar Procurar Bolsonaro? Bolsonaro, não vou, Gustavo. Eu acho que depois Tá. do que aconteceu, ele tem meu telefone. Se ele achar que deve me ligar, ele me liga. Mas eu acho que se eu falei com ele dessa forma como ele acha que eu falei, então eu devo ficar, devo ficar na minha, né? Ele errou, ele me entendeu, não vou falar que ele errou. Aquilo interferiu nas eleições, ajudou a me desgastar. Porque um órgão de imprensa muito poderoso aí ficou mostrando o dia todo aquela mensagem. Olha, dando a entender o quê? Quem defende o armamento defende uma situação como essa. Ela não devia estar armada, porque não é só 100 metros. Não devia nem estar armada, meu Deus do céu. Agora, aquilo foi excelente para a Rede Globo, tá? E para quem não gostava de mim. Com a minha política de armas, eu reduzi em quase 30% mortes de arma de fogo no Brasil. Você não viu mais violência no campo. Você não viu a MST invadindo o campo. A primeira turma está confirmando a decisão anterior, ou seja, negando o pedido da defesa e mantendo a decisão de que Léo Índio é réu. Outra informação importante: o Léo Índio é um personagem muito importante para o bolsonarismo. Ele gravou esse vídeo, os detalhes estão no G1 falando que está na Argentina. Agora, o caso dele é o seguinte: o Léo Índio, ele não tem restrição para sair do país. Ele não tinha passaporte apreendido, não tinha nenhuma ordem judicial nesse sentido até agora. Portanto, ele saiu do país, ele não está na condição de foragido, mas ele sai, palavras dele mesmo, e os fatos contribuindo no contexto do avanço do processo contra ele. O que quer dizer avanço do processo em relação a qualquer pessoa, mas principalmente em relação a esse caso histórico, né? A essa mancha na história da democracia que foi o 8 de janeiro. Avançar processo quer dizer que ele pode, ao fim do processo, ser condenado. E ele pode ser sujeito, né, submetido a várias penas, inclusive prisão. Essas são as possibilidades de qualquer ação penal, ainda mais no caso dele, que são pelo menos 5 crimes gravíssimos, entre eles tentativa de golpe de Estado. Portanto, ele não está como foragido, menos ainda como exilado, que pode ser um discurso político, e do Brasil para a Argentina não exige passaporte, e lá também ele não tem nenhum tipo de restrição para trabalhar. Mas a Argentina é comandada por Milei, alinhadíssimo com Bolsonaro. Então, esse é o contexto inteiro da saída do Léo Índio para a Argentina, num país onde ele se sente acolhido politicamente e também durante o avançado processo aqui no Brasil. Avançado processo está chegando perto o momento em que ele pode ser punido ou ser absolvido. Mas entre as punições, sempre há algum risco de restrição de liberdade. Olha, Andréia, a informação que chega é que o ministro Alexandre de Moraes, ministro relator deste caso no Supremo Tribunal Federal, pediu informações aos advogados de Léo Índio. Isso é uma informação do nosso Márcio Falcão, aqui da TV Globo em Brasília. Pediu informações sobre a saída de Léo Índio do Brasil, exatamente por conta dessas informações de que ele teria ido para a Argentina. E a determinação do ministro Alexandre de Moraes é que em 48 horas essas informações sejam prestadas ao STF. Lembrando que Léo Índio, vocês falavam há pouco, é considerado da família, claro, é primo dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, tinha todo acesso ao Palácio do Planalto, teve inclusive cargo comissionado no Congresso Nacional por conta dessa proximidade, e no 8 de janeiro ele fez várias imagens. A gente está vendo aí uma imagem dele naquela grande cena de destruição e invasão de prédios públicos ali na Praça dos Três Poderes, no Planalto, no Congresso e no Supremo Tribunal Federal. Então a gente está vendo uma informação muito importante, porque ele está no processo, o processo dele está correndo ainda. E assim como outros nomes, até de condenados, que foram, por exemplo, para a Argentina e depois presos, inclusive pela justiça, a mando da justiça, né, pela polícia argentina, a gente está vendo aí uma movimentação de que a Argentina não vai simplesmente acobertar essas pessoas que estão saindo do Brasil, até mesmo quem está num processo de pedir refúgio. Então, agora isso chega mais próximo da família
do ex-presidente Bolsonaro com o Léo Índio, então, na Argentina, e os seus advogados tendo que prestar mais esclarecimentos sobre essa saída dele do Brasil. Vamos lá. O Lula foi beneficiário, sim, da presunção de inocência. Ele foi contemplado com o devido processo legal e o direito de ampla defesa, de tal forma que o advogado dele fez o Gilmar Mendes chorar, como lembramos há poucos dias. É o choro convulsivo sem lágrimas, mas ele tentou chorar, ele tomou água, ficou emocionado, etc. O Lula ficou na cadeia menos tempo que os perseguidos do 8 de janeiro. O Lula ficou 500 dias, 500 e poucos dias. Eles já estão presos, dezenas ou centenas, estão presos ou sofrendo restrições que equivalem a uma meia liberdade há 2 anos. É isso que se deve lembrar. O Lula ficou O Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em 3 instâncias por 9 juízes, como lembrou a Paula. Ele deveria ficar preso muitos anos se o Supremo não começasse a estancar a sangria. Nem mesmo o criador da doutrina do CEP, né? A lei do CEP, que foi Fachin, teve a coragem de dizer que o Lula era inocente. Dizer, não, ele permanece culpado, ele não foi absolvido. Não foi absolvido, ele será julgado novamente, o que era só uma malandragem, porque não haveria tempo. Né? Os processos prescreveriam. Antes, como aconteceu? Eles foram anulando tudo. Agora, o interessante e o indecente também é que a Lava Jato, os condutores da Lava Jato foram acusados, depois daquele vazamento criminoso, de troca de mensagens, foram acusados de agir, de não atender às exigências éticas, porque conversavam entre si. Promotor e juiz, eu sou irmão de promotor, conversam entre si sobre todos os processos. O promotor avisa, olha, eu vou pedir a absolvição por falta de provas, por que não? E lá o que eu vi, vou repetir aqui mais uma vez, na troca de mensagens, foi um grupo de homens da lei entusiasmados com a possibilidade de mostrar que a lei vale para todos e que eles estavam desmontando o maior esquema corrupto da história, não só do Brasil. O Lula escapou aqui, outros presidentes da República foram presos, continuam cumprindo pena, ou castigos de alguma espécie, e houve até um presidente que se matou no Peru, Alan Garcia. Isso. Vou lembrar o nome dele. Ele soube que ia ser preso e fez isso. Os processos já geraram multas bilionárias nos Estados Unidos, em outros países. Houve o crime do mensalão e o escândalo do mensalão e houve a quadrilha do Petrolão, chefiada pelo Lula, que também chefiou a quadrilha do mensalão. Agora, quem sofreu uma tentativa de assassinato, quem foi vítima disso foi o Bolsonaro. E o processo foi o caso do autor, né, da tentativa de assassinato, que foi integrante do PT, como o Silvio lembrou, também correu rapidinho, virou lobo solitário. Louco, tem que internar e ponto. A Polícia Federal foi tão rápida lá, né, e tão pouco interessada em detalhes. Então o Lula está fazendo, o que ele está fazendo agora é o que ele fez a vida inteira. É um ladrão que está mentindo. E para finalizar, pessoal, você sabia que é possível ganhar dinheiro sem precisar sair de casa? Com a era da internet e o mundo ficando cada vez mais digital, isso agora é totalmente possível. Por isso, quero destacar aqui uma ótima oportunidade de gerar uma renda extra diretamente de casa, usando apenas o seu celular, tá? E não é para ficar milionário e comprar aí Porsche, BMW não, tá? Mas é para fazer uma renda aí boa. Já tem muita gente aí conseguindo ganhar entre 500, 700 e até 3 mil reais por mês com isso. E é claro, quero enfatizar que não é nada ilícito, tá? Não é casa de apostas, nem bets, nada disso. Se você se interessou, é só acessar o link que está na descrição desse vídeo aqui e também no primeiro comentário fixado, tá? E ele vai te levar diretamente para uma conversa com o nosso companheiro Clayson. Lá ele vai te explicar tudo direitinho e tirar todas as suas dúvidas sobre como começar, tá? Então não perde tempo e já clica no link aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Um grande beijo. Até mais. Fui!